Olá pessoal, vamos então a mais essa questão. Um bastão isolante é atritado com tecido e ambos ficam eletrizados. É correto afirmar que o bastão pode ter, opção A, ganhado prótons e o tecido ganhado elétrons. Opção B, perdido elétrons e o tecido ganhado prótons. Opção C, perdido prótons e o tecido ganhado elétrons. Opção D, perdido elétrons e o tecido ganhado elétrons. E opção E, perdido prótons e o tecido ganhado prótons. Bem, então antes de iniciar, a gente pode constatar que as opções dessa questão são sentenças muito semelhantes, né? O que leva a gente a ter que redobrar a atenção na análise de cada uma delas, né? Bem, para começar a questão, a gente pode lembrar como é o processo de eletrização por atrito. Nesse processo, na ausência de ações externas, como por exemplo a presença do ar, que pode atuar roubando cargas eventualmente desses corpos que atritam, o que um dos corpos ganha em termos de carga é o que o outro corpo está perdendo. Né? E mais, se estamos falando de objetos sólidos, o elemento de carga que transita de um corpo para outro na ocorrência do atrito é o elétron. Não existe um trânsito de prótons a ser considerado quando a gente fala de eletrização por atrito. Então a gente vai analisar cada opção dessas à luz dessas duas noções, ok? Vamos lá. Na opção A, a gente tem que o bastão pode ter ganhado prótons e o tecido ganhado elétrons. Então, ganhado prótons já não é uma informação correta, a gente pode considerar que não será a resposta certa. Na opção B, o bastão pode ter perdido elétrons, até aí ok, e o tecido ganhado prótons. Bem, então, já não pode ser a B também, porque estamos aqui com ganhado prótons. Não existe esse trânsito de prótons na eletrização por atrito, né? Estamos falando de objetos sólidos que se atritam. Na opção C, o bastão pode ter perdido prótons. Bem, então não preciso nem ler o resto, já não é a C. Na opção D, o bastão pode ter perdido elétrons e o tecido ganhado elétrons. Essa opção, a princípio, pode ser correta. Nós estamos vendo aí que na opção só se fala em trânsito de elétrons na eletrização por atrito e isso, então, a princípio, é consistente. E a opção E diz que o bastão pode ter perdido prótons e o tecido ganhado prótons. Então, essa também não pode ser pela menção ao trânsito de prótons. Ok? Então, nessa questão, a gente percebe que a solução dela deve ser a letra D. O bastão pode ter perdido elétrons e o tecido ganhado elétrons. Pelo menos é a única que pode ser verdade. Ok? Então essa é a solução do problema. Um abraço a todos.